Você já teve um sonho tão real que acordou se perguntando se aquilo tinha algum significado maior? Já aconteceu de sonhar com algo e, algum tempo depois, perceber que aquilo realmente aconteceu? Será que Deus ainda fala através dos sonhos? A Bíblia está repleta de relatos de pessoas que receberam mensagens divinas por meio de sonhos. Desde o Antigo até o Novo Testamento, Deus usou esse meio para revelar mistérios, advertir sobre perigos e até trazer esperança ao seu povo. Mas como saber se um sonho vem de Deus? Como diferenciar um sonho comum de um sonho com significado espiritual? Neste vídeo, vamos explorar profundamente o que a Bíblia ensina sobre sonhos, como interpretá-los e como saber se Deus está falando com você por meio deles. Fique até o final, porque vamos revelar 3 passos bíblicos para interpretar sonhos de forma correta. Antes de continuar, já deixe seu like e se inscreva no canal, porque esse tema pode transformar sua maneira de entender o mundo espiritual. Desde os tempos antigos, os sonhos têm sido um mistério para a humanidade. Muitas pessoas acordam intrigadas, tentando entender o que certos sonhos significam e se eles podem ter uma mensagem oculta. Mas a Bíblia nos mostra que, em muitos momentos da história, Deus escolheu os sonhos como meio de comunicação com o seu povo. José, Daniel, Jacó e até o próprio faraó do Egito receberam revelações divinas através de sonhos. Mas como saber quando um sonho é realmente uma mensagem de Deus e quando é apenas um reflexo dos nossos pensamentos e emoções? A Bíblia nos ensina que nem todo sonho tem uma origem espiritual. Em Eclesiastes 5:3, lemos que dos muitos negócios vêm os sonhos, ou seja, muitas vezes sonhamos simplesmente por causa daquilo que vivemos ou pensamos durante o dia. No entanto, há sonhos que trazem uma mensagem que não pode ser ignorada. A história de José, filho de Jacó, é um grande exemplo de como Deus pode usar sonhos para revelar o futuro e preparar alguém para um propósito maior. José teve 2 sonhos impactantes enquanto ainda era um jovem pastor de ovelhas. No primeiro, ele viu feixes de trigo no campo e o feixe dele ficou de pé, enquanto os feixes dos seus irmãos se curvavam diante dele. No segundo, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam em reverência a ele. Esses sonhos eram proféticos, revelando que um dia José teria autoridade sobre seus irmãos e até sobre sua própria família. Mas no momento em que ele compartilhou suas visões, seus irmãos não receberam bem a mensagem. Pelo contrário, sentiram inveja e ódio, o que levou José a ser vendido como escravo para o Egito. A história de José nos ensina que os sonhos de Deus nem sempre se cumprem imediatamente. Muitas vezes, há um processo antes de vermos a promessa se realizar. José foi injustiçado, passou anos na prisão, mas em cada etapa de sua vida, Deus estava preparando o caminho para que os sonhos dados a ele se cumprissem. A confirmação de que José realmente tinha um dom especial veio quando ele interpretou os sonhos de 2 prisioneiros no cárcere do Egito. Um deles era o copeiro do faraó e o outro era o padeiro. Ambos tiveram sonhos estranhos, sem entender seu significado. José então lhes disse algo muito importante: a interpretação dos sonhos não pertence a Deus? Gênesis 40:8. Essa é uma chave essencial para quem deseja compreender os sonhos de maneira correta. A interpretação não deve vir de achismos humanos, mas de Deus. O copeiro sonhou com uma videira que dava 3 cachos de uvas, que ele espremia no copo do faraó. José interpretou que aquilo significava que, em 3 dias, ele seria restaurado ao seu cargo. Já o padeiro sonhou com 3 cestos de pão na cabeça, mas os pássaros vinham e comiam o pão. José revelou que, em 3 dias, o padeiro seria executado, e foi exatamente isso que aconteceu. A grande virada na vida de José aconteceu quando o próprio faraó teve sonhos que ninguém conseguia interpretar. No primeiro sonho, ele viu 7 vacas gordas saindo do rio Nilo, seguidas por 7 vacas magras que devoraram as gordas. No segundo, viu 7 espigas de trigo saudáveis e depois 7 espigas secas, que engoliram as boas. Nenhum dos sábios do Egito conseguiu decifrar essas visões. Foi então que o copeiro lembrou-se de José e indicou ao faraó. José foi chamado e, antes de dar qualquer resposta, deixou claro: não está em mim. Deus dará uma resposta favorável ao faraó. Gênesis 41:16. Isso mostra que um verdadeiro intérprete de sonhos bíblicos não confia na própria inteligência, mas busca revelação em Deus. José explicou que os 2 sonhos de faraó, na verdade, eram um só. Deus estava avisando que viriam 7 anos de abundância no Egito, seguidos por 7 anos de fome. O sonho não era apenas uma previsão
previsão do futuro, mas uma advertência para que o faraó pudesse se preparar. O rei egípcio ficou tão impressionado com a sabedoria de José que o nomeou governador do Egito, colocando-o no comando da administração da crise que viria. Aqui aprendemos algo essencial. Os sonhos de Deus não servem apenas para curiosidade, mas para trazer direção, proteção e provisão. Além de José, outro grande intérprete de sonhos na Bíblia foi Daniel. No livro de Daniel, o rei Nabucodonosor teve um sonho inquietante e exigiu que seus sábios não apenas interpretassem, mas também revelassem qual era o sonho, sem que ele contasse. Isso era impossível para qualquer ser humano, mas Daniel, após orar a Deus, recebeu a revelação. O sonho de Nabucodonosor mostrava uma estátua gigantesca, feita de diferentes metais, que representavam os reinos que surgiriam no futuro. A interpretação desse sonho revelou os impérios que viriam após a Babilônia, incluindo os medos e persas, os gregos e os romanos. O que esses relatos bíblicos nos ensinam sobre a interpretação dos sonhos? Primeiro, que sonhos espirituais geralmente trazem mensagens com um propósito divino. Segundo, que nem todo sonho deve ser interpretado literalmente. Muitos sonhos vêm com símbolos e precisam de discernimento espiritual para serem compreendidos. Terceiro, que Deus sempre confirma aquilo que ele revela, seja através da Bíblia, de líderes espirituais ou de eventos que acontecem depois. Mas será que Deus ainda fala através dos sonhos hoje? A resposta é sim. No livro de Joel 2:28, há uma profecia dizendo: "E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões." No Novo Testamento, vemos essa profecia se cumprindo parcialmente no dia de Pentecostes. Isso significa que Deus pode continuar usando sonhos para falar conosco, mas devemos sempre testar se o sonho realmente vem dele. Como? Primeiro, verificando se o sonho está alinhado com a palavra de Deus. Deus nunca dará um sonho que contradiga os princípios bíblicos. Segundo, observando se o sonho traz edificação, correção ou advertência espiritual. Deus não nos dá sonhos vazios, mas sempre com um propósito. Outro critério essencial é buscar confirmação. Deus costuma confirmar suas mensagens de diversas formas, seja através da oração, da Bíblia ou de conselhos espirituais. E por fim, devemos evitar interpretações precipitadas. Muitos sonham com algo e já querem tirar conclusões sem buscar discernimento em Deus. Agora que já entendemos que a Bíblia nos dá direções claras sobre os sonhos, no próximo bloco vamos aprender os 3 passos bíblicos para interpretar um sonho corretamente. Se você quer saber como discernir se um sonho é uma mensagem de Deus ou apenas um reflexo da mente, continue comigo. Os sonhos proféticos são aqueles em que Deus revela eventos futuros, seja na vida de uma pessoa, de uma nação ou do mundo. Um dos maiores exemplos bíblicos desse tipo de sonho foi dado a José, filho de Jacó. Como vimos no bloco anterior, ele sonhou que sua família se curvaria diante dele, e esse sonho se cumpriu muitos anos depois, quando ele se tornou governador do Egito. Outro grande exemplo de sonho profético está no livro de Daniel. Deus revelou ao rei Nabucodonosor um sonho sobre o futuro dos impérios mundiais. Daniel interpretou a visão da estátua feita de ouro, prata, bronze, ferro e barro como a sucessão de reinos que dominariam o mundo. Esse sonho mostrou o futuro com precisão, prevendo a ascensão e queda de impérios como o da Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Se você teve um sonho que parece revelar algo sobre o futuro, a primeira coisa a fazer é buscar confirmação na Bíblia e em oração. Deus sempre confirma suas mensagens e sonhos proféticos nunca virão para causar medo ou confusão, mas para trazer direção e preparo. Os sonhos de advertência são enviados por Deus para nos alertar sobre perigos espirituais ou decisões erradas que estamos prestes a tomar. Um dos maiores exemplos desse tipo de sonho está em Mateus 2:12, quando os magos do Oriente foram avisados em sonho para não voltarem a Herodes, pois ele queria matar o menino Jesus. Esse sonho salvou a vida do Salvador e nos mostra como Deus pode intervir através dos sonhos para proteger seus filhos. Outro exemplo está no sonho da esposa de Pilatos. Na noite anterior ao julgamento de Jesus, ela teve um sonho angustiante e avisou seu marido para não se envolver na condenação de Cristo. Mateus 27:19. Esse sonho foi um alerta de Deus sobre o
o erro que Pilatos estava prestes a cometer. Mas como saber se um sonho é realmente uma advertência divina? Alguns sinais podem ajudar. O sonho traz uma sensação intensa de alerta espiritual. Ele está relacionado a uma decisão importante ou a um perigo iminente. O sonho se repete, reforçando a mensagem. Você sente que Deus está lhe chamando para orar sobre algo específico. Se você teve um sonho assim, não o ignore. Ore, peça discernimento e, se necessário, busque conselhos espirituais. Deus pode estar tentando lhe avisar sobre algo importante. Muitos sonhos bíblicos foram cheios de símbolos e metáforas. No Egito, Faraó teve um sonho com vacas gordas e magras, que representavam anos de fartura e fome. O rei Nabucodonosor sonhou com uma grande árvore sendo cortada, o que simbolizava sua própria queda do poder. Os sonhos simbólicos precisam de interpretação espiritual. Nem sempre o que aparece no sonho deve ser entendido literalmente. Por exemplo, se alguém sonha que está caindo em um buraco, pode ser um sinal de que essa pessoa está enfrentando um período de incerteza ou perigo espiritual. Se sonha com água limpa, pode representar renovação e purificação, mas se a água estiver suja, pode significar confusão ou pecado. Para interpretar esse tipo de sonho, é importante orar e perguntar a Deus o que ele quer comunicar. Além disso, consultar a Bíblia ajuda a entender muitos dos símbolos que Deus usa nos sonhos. A Bíblia também nos ensina que muitos sonhos não têm um significado espiritual, mas são apenas um reflexo do que vivemos e sentimos. Em Eclesiastes 5:3, lemos: dos muitos negócios vêm os sonhos. Isso significa que nossa mente pode criar sonhos baseados em nossas preocupações, emoções e experiências diárias. Se alguém está passando por um período de ansiedade, pode ter sonhos confusos ou estressantes. Se uma pessoa deseja muito algo, pode sonhar com isso várias vezes. Esses sonhos não têm necessariamente um significado divino, mas são um reflexo do que está acontecendo no subconsciente. A melhor forma de distinguir um sonho comum de um sonho espiritual é observar o impacto que ele causa. Sonhos que vêm de Deus costumam trazer uma sensação clara de propósito, enquanto sonhos comuns tendem a desaparecer rapidamente da memória. Além dos sonhos que vêm de Deus e dos sonhos naturais da mente, a Bíblia também fala sobre sonhos que podem ser influenciados por forças espirituais malignas. Pesadelos intensos, sonhos com opressão ou sonhos que trazem medo e confusão podem ser sinais de ataques espirituais. Em Jó 7:14, vemos que Satanás pode usar sonhos para perturbar. Então, me espantas com sonhos e me aterrorizas com visões. Muitas pessoas relatam sonhos em que sentem uma presença negativa ou acordam com um peso espiritual. Se isso acontecer, a melhor coisa a fazer é orar, repreender qualquer influência maligna em nome de Jesus e buscar proteção espiritual. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 1:7 que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Nenhum sonho maligno pode ter poder sobre aqueles que estão firmes em Cristo. Agora que entendemos os principais tipos de sonhos segundo a Bíblia, podemos discernir melhor quando Deus está nos falando através dos sonhos e quando eles são apenas reflexos da mente. Se você teve um sonho recentemente, reflita sobre qual desses tipos ele pode se encaixar. Lembre-se de sempre buscar confirmação e discernimento em Deus antes de tirar conclusões. No próximo bloco, vamos aprofundar ainda mais este tema e aprender passo a passo como interpretar um sonho de maneira bíblica e prática. Vamos entender melhor como decifrar os símbolos e o que fazer depois de ter um sonho espiritual. Já vimos que Deus pode falar através dos sonhos e que existem diferentes tipos de sonhos bíblicos, mas agora surge uma questão essencial: como interpretar corretamente um sonho? A Bíblia nos mostra um caminho claro para discernir quando um sonho vem de Deus e como entender seu significado. Aqui está um passo a passo baseado nas Escrituras para interpretar sonhos da maneira correta. O primeiro passo para interpretar qualquer sonho espiritual é buscar a Deus em oração. A Bíblia nos ensina que a interpretação dos sonhos pertence a Deus. Gênesis 48. Nenhuma técnica humana pode substituir a revelação divina. Quando José interpretou os sonhos do faraó, ele deixou claro que sua sabedoria vinha do Senhor. Isso nos mostra que, ao receber um sonho que parece ter um significado espiritual, a primeira atitude deve ser dobrar os joelhos e pedir entendimento a Deus. Um erro comum é tentar buscar explicações humanas
antes de consultar ao Senhor. Deus pode revelar o significado do sonho imediatamente ou pode nos levar a buscar mais sinais e confirmações antes de entender completamente a mensagem. Além da oração individual, é importante pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nos conduza à verdade. Em João 16:13, Jesus disse: "Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade." Ou seja, não precisamos temer nem ficar ansiosos para entender um sonho. Deus é fiel para revelar a mensagem no tempo certo. Nem todo sonho tem um significado divino. Por isso, é essencial testar sua origem à luz da Bíblia. Em Jeremias 23:32, Deus alerta sobre sonhos falsos. "Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com suas mentiras." Se um sonho contradiz os princípios bíblicos, ele não vem de Deus. Por exemplo, se alguém sonha que deve fazer algo que a Bíblia condena, como vingança, adultério ou qualquer prática pecaminosa, esse sonho não pode ser de Deus. Aqui estão algumas perguntas que ajudam a testar um sonho pela Bíblia. O sonho está de acordo com os ensinamentos de Cristo? Ele glorifica a Deus ou leva à confusão e ao medo? Ele se alinha com outros sonhos e visões que Deus já revelou na Bíblia? Ele traz paz e confirmação espiritual? Se um sonho se encaixa nos princípios da palavra de Deus, há uma grande chance de que ele tenha um significado especial. Muitos sonhos vêm com símbolos e figuras que precisam ser interpretadas. Deus usou esse método em vários momentos na Bíblia. José sonhou com feixes de trigo se curvando. Gênesis 37. Faraó sonhou com vacas gordas e magras. Gênesis 41. E Daniel interpretou o sonho do rei Nabucodonosor sobre uma grande estátua de diferentes metais. Daniel 2. Aqui estão alguns símbolos comuns em sonhos bíblicos e seus possíveis significados. Água limpa significa vida espiritual e purificação. Água suja ou agitada significa confusão, tribulação espiritual. Árvore grande e forte, crescimento, estabilidade ou liderança. Árvore cortada, queda, humilhação ou juízo de Deus. Caminho estreito, caminho certo, seguindo a vontade de Deus. Caminho largo, caminho de perdição. Mateus 7:13-14. Serpente, engano, perigo espiritual. Fogo, presença de Deus. Êxodo 3:2. Ou juízo divino. Vacas gordas, prosperidade e bênçãos. Vacas magras, crise ou dificuldades. Esses são apenas alguns exemplos, mas cada sonho precisa ser analisado dentro do contexto da vida da pessoa e da sua relação com Deus. Outro aspecto importante é observar os sentimentos que o sonho trouxe. Deus pode usar emoções para nos comunicar algo. Veja algumas interpretações baseadas nos sentimentos que um sonho pode causar. Paz e alegria. O sonho pode ser uma confirmação de algo bom que Deus está fazendo. Medo e angústia. Pode ser um sonho de advertência ou um ataque espiritual. Urgência. O sonho pode ser um chamado para orar ou tomar uma decisão. Confusão. Se um sonho não fizer sentido ou parecer contraditório, pode ser apenas um reflexo da mente e não uma mensagem de Deus. Lembre-se, Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Primeira carta aos Coríntios 14:33. Se um sonho deixa uma sensação ruim, é essencial buscar discernimento em oração. Deus nunca dá uma revelação sem confirmação. Se um sonho tem um significado espiritual importante, ele confirmará de alguma forma, seja através da leitura da Bíblia, de uma pregação, de um conselho de um líder espiritual ou até de outro sonho. Em Daniel 2, o profeta só conseguiu interpretar o sonho do rei depois que Deus confirmou a revelação. Em Atos 10, Pedro teve um sonho sobre animais impuros, mas só compreendeu o que Deus estava dizendo quando recebeu a visita de Cornélio, confirmando a visão. Se você teve um sonho e sente que ele pode ser de Deus, ore pedindo confirmação e aguarde com paciência. Deus falará no tempo certo. Depois de aprofundarmos nosso conhecimento sobre como interpretar sonhos segundo a Bíblia, chegamos a algumas verdades fundamentais. Deus ainda pode falar através dos sonhos, mas precisamos buscar discernimento para compreender sua voz. Anotar os sonhos e buscar direção em oração é essencial para evitar perder revelações importantes. Nem todo sonho tem um significado espiritual, e é necessário saber diferenciar sonhos naturais, espirituais e ataques malignos.
signos. A Bíblia nos dá princípios e símbolos que ajudam na interpretação dos sonhos, mas é o Espírito Santo quem traz a compreensão completa. A interpretação dos sonhos deve levar a uma ação prática e sábia, e nunca ser feita de maneira impulsiva ou supersticiosa. Se você deseja crescer na sensibilidade espiritual, busque mais intimidade com Deus e peça discernimento ao Espírito Santo. Deus deseja falar com seus filhos e trazer direção àqueles que o buscam de coração. Gostou deste estudo? Compartilhe seu comentário e se inscreva no canal para mais conteúdos sobre a Palavra de Deus.